Justiça para Todos de hoje, você vai acompanhar como foi a Semana Nacional da Conciliação. Milhares de processos são resolvidos na base do diálogo e da harmonia. E o Justiça para Todos mostra que, quando existe esse equilíbrio, todos saem ganhando com o fim de um processo. Desde o ano passado, o novo Código de Processo Civil está em vigor e chegou como incentivo à tentativa de acordo. Vamos mostrar aqui quais foram as mudanças na lei. Você vê tudo isso agora. O Justiça para Todos já está no ar. Vamos conferir primeiro um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. O presidente da JUF, Roberto Veloso, condenou a votação realizada na Câmara dos Deputados do substitutivo do projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Os deputados federais se reuniram na madrugada e a proposta aprovada foi alterada, prevendo punição por crime de abuso de autoridade a magistrados, procuradores e promotores. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na Justiça Federal, esteve na sede da JUF em Brasília e falou sobre o PL 280, que altera a Lei de Abuso de Autoridade. Ele citou algumas propostas para que o projeto não se torne uma ameaça à liberdade do trabalho e interpretação dos juízes. Não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal, ou na avaliação de fatos e provas. Em seguida, o magistrado apresentou as sugestões no Senado Federal, em uma sessão temática realizada pela Casa. Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, isso significa que o promotor ou procurador cometeu abuso de autoridade? O juiz federal também comentou a aprovação pela Câmara dos Deputados de uma emenda incluindo o abuso de autoridade no pacote anticorrupção, votado durante a madrugada. Não permitem um debate mais aprofundado por parte do parlamento, não são apropriadas, tratando de temas assim tão sensíveis. Diante das votações e discussões realizadas no Congresso Nacional, magistrados, membros do Ministério Público e de outras instituições se reuniram em frente ao Supremo Tribunal Federal, em um ato contra a corrupção e contra a impunidade. Aproveitaram a oportunidade para inserir dentro do projeto das medidas contra a corrupção propostas para intimidar a magistratura e o Ministério Público. Todos se uniram para um abraço simbólico no Supremo Tribunal Federal. Um manifesto foi entregue à ministra Carmen Lúcia. Crimes de responsabilidade que eles, na calada da noite, apagaram responsabilidade e colocaram de caneta abuso de autoridade. Foi tanto na calada da noite que não tiveram a coragem de expor a emenda ao público antes. Apresentaram no plenário, na hora da votação, sem qualquer discussão. Nós nos animamos, nós nos enchemos de coragem para continuar a lutar contra a corrupção, a lutar contra os desmandos e a lutar cada vez mais em defesa das nossas prerrogativas, das prerrogativas do Ministério Público e da magistratura. Menos processos na Justiça, mais soluções para o cidadão, menos gastos para as empresas públicas. Esse é o resumo dos resultados de uma conciliação na Justiça Federal. Um acordo pode ser firmado em qualquer etapa do processo, mas na Semana da Conciliação existe a união de forças para que a paz prevaleça como a melhor saída para todos. A crise complicou a vida do Marcelo e as dívidas com o banco foram ficando cada vez mais difíceis de pagar. Uma carta que chegou na casa dele podia mudar essa realidade. Um convite para conciliação. Eu fui convidado para vir aqui, né? Então eu vim porque eu quis. Aí vim e resolvi. Pelo menos uma das coisas está resolvida. Tentar pagar agora. Se existe chance de acordo, o processo é selecionado pelos tribunais para a Semana Nacional da Conciliação. Neste ano, a Caixa Econômica Federal convidou 14 mil pessoas que estavam com contrato inadimplente. Casos como o do Marcelo, que ainda não foram para a Justiça e que podem ser resolvidos aqui de uma forma bem mais simples.
A gente tenta deixar um ambiente mais amigável possível, porque todos foram feitos convites, né, para que a gente consiga realmente fechar um acordo. Nessas audiências, advogados e juízes não participam diretamente. De um lado fica o representante da empresa, do outro o cliente. E para estimular o diálogo está o conciliador. Essa cena se repete milhares de vezes durante a Semana da Conciliação. Um jeito mais simples e informal de resolver a questão para ambas as partes e que gera economia e dá celeridade à justiça. E a meta de recuperação de crédito da Caixa Econômica Federal só em casos pré-processuais é ousada. Teria uma meta de recuperar aí pelo menos, algo em torno aí de uns 10 milhões. Vamos ver se a gente vai conseguir chegar nessa meta. Os casos que vêm parar aqui na Justiça Federal envolvem sempre empresas públicas e a maior parte é relacionada à Caixa Econômica Federal e ao INSS. A conciliação é feita nos Centros Judiciários de Conciliação da Justiça Federal e quem quer conciliar pode procurar atendimento durante o ano todo. A Semana Nacional de Conciliação acontece desde 2008, uma vez por ano. É a união de esforços nos tribunais do país inteiro para conseguir o maior número possível de acordos nos processos. A importância da Semana de Conciliação é a divulgação, e a aceitação da conciliação como um novo movimento para a sociedade. E a Semana da Conciliação surgiu exatamente para isso. Veio com a Resolução 125 de 2010 do CNJ, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses. Mas desde a instalação do novo Código de Processo Civil em março de 2015, muita coisa mudou. Ela era feita pelo juiz no curso do processo e normalmente o êxito de conciliação era muito inferior ao que se tem hoje. Hoje a conciliação ela é feita pelos conciliadores numa central de conciliação com uma técnica específica e com uma formação especial para esses conciliadores. O novo CPC trouxe várias inovações para o sistema processual brasileiro e uma das que mais chamam a atenção é justamente a obrigatoriedade de conciliar. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos apenas no começo de um movimento que vai dar muito certo. Mas não apenas no âmbito da justiça, mas no âmbito da sociedade de modo geral, porque nós temos uma sociedade extremamente litigiosa. Bom para a Caixa Econômica, que evita gastos com ação, e para o devedor, que consegue bons descontos na negociação. É melhor negociar aqui do que junto com a agência, na agência diretamente, que eu tentei negociar lá e não consegui. Não teve acordo, Até mesmo pelo telefone também não teve. Eles estavam propondo uma proposta que não tinha condição para fazer. E lembra do Marcelo? Ele fechou um acordo com a Caixa Econômica Federal. Saiu daqui com um peso a menos nos ombros. Foi viável, Foi tranquila, fizeram uma proposta boa, eu aceitei e vou ficar 24 meses pagando. Foram levados em conta aspectos importantes. A gente pergunta quanto que ele pode pagar, porque a gente não quer fazer uma dívida que amanhã ele não consiga honrar, No ano passado, a Semana Nacional da Conciliação envolveu 3.100 magistrados, 968 juízes leigos, 5.000 conciliadores e outros 5.200 colaboradores em 47 tribunais. Das 354 mil audiências das justiças federais e estaduais, foram 214 mil acordos, 60% de conflitos resolvidos, o que em valores representa 1.645 bilhões de reais. A conciliação tem a vantagem de resolver o processo de imediato, evitar que os atos processuais sejam realizados, os recursos interpostos e uma demora na própria entrega da decisão final. Então a conciliação tem essa vantagem de tempo, também tem a vantagem de custo, porque você resolve o processo antes, no momento inicial, e é, em muitos casos, uma solução adequada para os conflitos. Bom para o cidadão e para o sistema de justiça brasileiro. Temos a dívida, mas vamos pagando aí, até caminhando aí para pagar ela. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre a Semana da Conciliação. É daqui a pouco. Até já!
As empresas públicas estão investindo na conciliação, uma forma simples, econômica e justa para que um conflito se encerre de vez. Algo tão simples como a comunicação entre as partes pode se tornar uma chave preciosa para que uma divergência não se arraste durante anos no judiciário. Quando a gente tem um conflito, a gente pensa em guerra, em luta, em vencer alguém. E o instrumento utilizado para vencer alguém é o juiz, é uma sentença. A conciliação e a mediação invertem essa lógica. Você passa a pensar como todos podem ganhar. Empresas públicas que apostam na conciliação. Os casos que envolvem a União vêm parar na Justiça Federal, a maior parte relacionada à Caixa Econômica Federal e também à questão previdenciária. O INSS tem a maior demanda relacionada ao governo federal, 45%, quase metade. Só de processos ligados ao seguro DPVAT são mais de 600 mil novos por ano e que tranquilamente poderiam ser encaminhados para a conciliação. Hoje, 20% dos conflitos envolvendo benefícios do INSS são resolvidos na Justiça, o que gera mais gastos para o governo e tempo de espera para solucionar o problema. O pagamento de um benefício que chega à média de 2 anos pode levar o dobro do tempo na Justiça. São casos delicados para se tratar e que exigem muito do conciliador. Porque você lida com pessoas que estão buscando uma aposentadoria, um auxílio, um benefício, pessoas que não têm nenhum grau de escolaridade, de ensino fundamental, não sabem nem ler. Tem pessoas aqui que eu já fiz muito de... elas não conseguiam não escrever o próprio nome, então é com digital que ela coloca. Então são pessoas que não têm uma instrução, não sabem o que é uma justiça e quando vem para cá já se assusta. Para lidar com toda a diversidade existe o conciliador. E o primeiro passo para mediar o conflito é ter talento para a coisa. É necessário que a pessoa tenha um perfil, né? Um perfil conciliador. Sem esse requisito, a pessoa tem dificuldades para chegar a um acordo. É preciso que ela seja formada, tenha nível superior. E não para por aí não. Um curso específico prepara este futuro conciliador. Normalmente aqui na Justiça Federal nós damos um curso que tem um convênio com o Conselho Nacional de Justiça e então esse conciliador ele sai certificado pelo CNJ. O Luiz é advogado, mas para ser conciliador pode ser formado em qualquer curso superior. E para chegar aqui, ele passou pelo curso de formação. Há várias atividades, atividades e ao mesmo tempo estágios práticos e para justamente você já estar preparado, pronto para justamente como você vai aplicar as técnicas da conciliação, Conciliador capacitado, partes bem orientadas. Com isso, as chances de acordo aumentam. Casos solucionados na conciliação representam um avanço para a justiça, porque resolvendo a questão por aqui, consequentemente, menor vai ser o número de processos no judiciário brasileiro. O número de casos que chegou ao judiciário diminuiu pela primeira vez desde 2010. Em 2015, foram 27 milhões de novos processos, 1,5 milhão a menos do que no ano anterior. Não é só para o poder público, é também para a sociedade. Na medida que se divulga essas várias possibilidades de resolução de um conflito, a tendência é diminuir o grau de litigiosidade, o grau de conflito. A conciliação pode ser feita em qualquer momento do processo. É só uma das partes mostrar interesse e procurar um centro judiciário de conciliação. Desde março de 2015, com o novo Código de Processo Civil, tentar um acordo não é mais opção, é obrigação. O total de ações só em 2015, excluindo as que estavam no Supremo Tribunal Federal, chegou a 102 milhões. 11% dos processos foram solucionados por meio de acordos, o que corresponde a quase 3 milhões de ações. Os números mostram a importância de estimular o diálogo, o entendimento entre as partes. A lógica é, vamos dialogar, vamos conversar,
Vamos identificar qual o interesse do meu opositor e ver se o interesse dele não exclui o meu. É mais econômico para a empresa e favorável para o cliente. A crise me trouxe aqui de volta para fazer uma renegociação na dívida. Eu estava desempregado, agora voltei a recolocar no mercado de trabalho. E esse momento hoje foi bom para poder negociar com a Caixa e ver umas taxas melhores para mim na situação que eu se encontro. Então o papel hoje da Justiça, junto com esse processo de reconciliação, foi muito bom aqui. E dá agilidade à Justiça. A cultura da conciliação veio para ficar. Nos últimos 15 anos nós tivemos um incremento, um aumento do número de conciliações via judicial e veio para ficar realmente no sentido de que proporciona, em muitos casos, uma solução mais rápida, adequada e de modo que as partes produzam aquilo que querem para a solução do seu conflito. Depois do intervalo, o futuro da conciliação e o uso da tecnologia nos acordos. Voltamos em instantes. O futuro da conciliação é promissor quando a gente percebe que o lucro é de todos, inclusive da própria sociedade. Por isso, unir o método do diálogo à tecnologia é uma soma que se mostra cada vez mais eficiente na Semana Nacional da Conciliação. Todas essas pessoas que estão aqui reservaram um dia, saíram de casa para solucionar um problema. E é assim, no olho a olho, por meio do diálogo, que se encontra o caminho para resolver a questão. Muitos de nós, um benefício de um salário mínimo não é nada, mas para muitas pessoas que vêm aqui é uma vida. Mas e se esse mesmo diálogo fosse possível sem sair de casa? Essa possibilidade já é realidade. Sai o papel e entra o computador. É o Sistema de Mediação Digital, lançado em maio de 2016, é uma alternativa a mais para evitar a entrada de novas ações no judiciário. É dada uma atenção especial àquele caso, àquele processo, com propostas e soluções adequadas para a resolução do conflito. Então isso é muito importante, é uma inovação, a conciliação virtual, digital, e que tem um espaço ampliado nos últimos anos e que seguramente vai ter resultados mais positivos para toda a população. Vários mutirões de mediação aconteceram em 2016 e neles foi possível solucionar também conflitos já judicializados. O Sistema de Mediação Digital foi criado pela emenda número 2, que atualizou a Resolução 125 de 2010 do CNJ, uma adequação à nova Lei de Mediação de Conflitos e ao novo Código de Processo Civil, que estimulam a desjudicialização e a busca pelas formas alternativas de resolução de conflitos. Não adianta só prever um instrumento legal, né? Nós temos que estimular e temos que efetivamente usá-la. Assim como na conciliação presencial, a participação das partes é voluntária. A empresa que recebeu a reclamação tem 10 dias úteis para responder. Se o acordo for firmado, o juiz homologa. E a qualquer momento a negociação digital pode ser convertida em conciliação presencial. Ele tem o poder de quê? De estimular uma melhoria de serviço que evita o quê? Evita o litígio. E, portanto, ele evitará os processos. A conciliação evita custos, estimula o diálogo e o entendimento entre as partes, além de economizar também muitas idas e vindas ao tribunal e gastos com processo. Quanto mais tempo se demora, maior o prejuízo,
né? Muitas vezes num deslocamento, em razão de deslocamentos para a defensoria, deslocamentos para a justiça, e sobretudo da demora na solução daquela questão da vida que é tão essencial e às vezes tão importante para aquela pessoa. O novo Código de Processo Civil é considerado um avanço para a conciliação no país. Ele prevê a realização de uma audiência prévia de conciliação e mediação como etapa obrigatória, uma regra para todos os processos cíveis. Nos últimos 2 anos, as centrais de negociação da Procuradoria-Geral da União, por exemplo, realizaram 50 mil conciliações em demandas de massa, uma economia de 506 milhões aos cofres públicos. Com o novo CPC, a tendência é que estes percentuais sobre conciliação melhorem com o passar do tempo. Passa-se a não pensar só na sentença para vencer alguém, mas num acordo para todo mundo sair ganhando. O novo CPC prevê até multa para quem não comparecer. Os envolvidos têm até 10 dias antes da audiência para se pronunciar. Se um dos lados se manifestar de forma contrária, a audiência vai ser marcada e a presença das partes é exigida. E se não comparecer, vai ser multado. A conciliação é recente na prática, mas antiga na legislação. É prevista no Código de Processo Civil desde 1973. A história é antiga. Como abordar, como trazê-la, é que é atual. E o que antes era alternativa se tornou obrigação. Mas o que falta para a conciliação avançar ainda mais? O movimento que nós fazemos é para que haja uma credibilidade maior da conciliação, para que as pessoas venham e que as pessoas tentem acordar. O acordo é sempre muito positivo e ninguém sai perdendo, porque na conciliação não há nem vencidos nem vencedores, todos saem satisfeitos. A conciliação também pode ser um instrumento de pacificação para casos mais complexos, que envolvem a população de uma região específica e até de um país inteiro. O da Serra da Canastra, por exemplo. Uma tentativa de entendimento entre moradores e governo federal. O parque foi criado por meio de um decreto em 1972. A primeira ação foi a desapropriação ajuizada na Justiça Federal em 1976. E até hoje tramitam dezenas de ações sob aspectos criminais, ambientais e econômicos. E de 40 anos de impasses entre natureza e sociedade, surgiu o projeto Canastra Justiça e Reconciliação. Um acordo para o bem de todos, mesmo que ele demore um pouco mais. A conciliação também foi à luz no fim do túnel em Belo Horizonte. Um programa foi criado para remover pacificamente as famílias que vivem às margens do anel rodoviário e da BR-381, que liga a capital do município a Governador Valadares. Depois da construção do anel, muitas famílias ocuparam as margens da rodovia, apesar dos riscos de acidentes. Neste caso, o projeto de conciliação envolve parcerias com diversas instituições para que seja possível desocupar a área de forma pacífica e levar essas famílias para locais seguros. Exemplos que explicam bem a importância da conciliação. Olha, o sentimento é de grande satisfação e felicidade, porque você, além de você ter contribuído com a justiça em si, você está justamente contribuindo socialmente com as partes. Uma busca incessante pela paz social. Quanto mais informação, menos litígio, porque as pessoas conseguem dialogar com altivez, com cidadania, porque conciliação é cidadania. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.